E aí, pessoal, eu sou o professor Bruno Rangel e hoje nós vamos conversar sobre a Primeira República ou República Velha, assim denominada pelos seus detratores nos anos de 1920 e 1930. A Primeira República, ela pode ser dividida em dois períodos emblemáticos, desde o golpe de 15 de novembro de 1889 até 1894, chamamos de República da Espada, devido ao governo de dois marechais do Exército, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. O próximo período a gente chama de República Oligárquica. Isto porque os latifundiários cafeicultores assumem o comando do país até 1930. Durante a República da Espada, nós temos ali o golpe, no qual os militares, com o apoio da elite brasileira, não estavam dispostos a aceitar um terceiro reinado ou até mesmo a permanência de Dom Pedro II no poder, e este golpe vai então catapultar para o centro do poder o exército, representado na figura de Deodoro da Fonseca. Este vai dar início então ao governo provisório, que vai desde o golpe da República até a promulgação da Constituição Brasileira, ali no início de 1891. Neste governo provisório, nós temos um fato muito marcante, que é a política do encilhamento. O encilhamento foi um plano econômico elaborado pelo ministro da Fazenda Rui Barbosa. Este plano tinha por objetivo alavancar a indústria brasileira por meio de empréstimos feitos pelo Estado. Porém, o Estado não tinha recursos para bancar este financiamento. A ideia, então, era imprimir papel moeda para aumentar o crédito no Brasil. Essa ideia pode parecer uma ideia ruim, mas a curto prazo ela não é. Ela é muito viável, inclusive. Porém, os empresários brasileiros não colaboraram com o plano. De que maneira? Nossos empresários tomaram dinheiro emprestado por meio de laranjas em empresas fantasmas, de maneira que quem realmente tomava o empréstimo não precisava pagar. E o laranja ou a empresa fantasma ficava com prejuízo e não tinha como arcar com ele. Dessa forma, o dinheiro não foi recolhido pelo Estado por meio do pagamento de dívidas e de juros. O empresariado ficou com o dinheiro que deveria ser investido na indústria. Assim, aumentou muito a inflação no país, sobretudo nos anos posteriores. Esse governo provisório ele vai durar até 1891, quando é promulgada a Constituição. Essa Constituição tem características específicas, como, por exemplo, o voto agora passa a ser direto, não mais indireto como era na monarquia. E é determinado também o voto universal masculino para pessoas masculinas a partir de 21 anos de idade e alfabetizadas. O que ocorre é que boa parte da população brasileira era analfabeta. Estima-se que cerca de 90% da população não sabia ler ou escrever. Havia escola no Brasil para apenas 1% da população. Escola no Brasil sempre foi um esquema de cotas, só que era de cota para pessoa branca. Só os brancos poderiam frequentar a escola. Outra questão é que na Constituição não havia nada que proibisse o voto feminino. Porém, este voto era proibido porque havia um entendimento por parte dos juízes que a mulher, por ser tutelada pelo homem, não era capaz de participar das decisões políticas da sociedade. Sendo assim, as mulheres não poderiam nem votar e nem se candidatar, embora os movimentos feministas agissem, de maneira que, no dia das eleições, as mulheres compareciam às urnas, mas eram reprimidas violentamente pelas forças de segurança pública. Outra característica dessa Constituição era que nem militares nem mendigos podiam votar também. Isso se deve ao fato dos militares serem uma ordem hierarquizada. Temia-se que o alto comando desse uma ordem interna para que a tropa votasse em quem eles desejassem. Como você percebeu, a maior parte da população brasileira, composta por pessoas negras, está excluída do pleito eleitoral. Outra característica dessa Constituição é a separação entre Estado e Igreja. Bom, isso não ocorreu no Brasil até hoje. Tanto é que se você pegar o seu dinheiro na sua carteira, vai estar escrito Deus seja louvado. O que ocorre é que, de fato, ali em 1891, havia uma proximidade do Estado e da Igreja. O indivíduo, ao nascer, tinha que ser apresentado numa igreja, registrado numa igreja. Quando ele falecia, ele era registrado também numa igreja. Agora, nada disso precisava acontecer mais. Nós teríamos a figura dos cartórios,
para fazer os registros simbólicos das pessoas, de nascimento, de morte, de casamento. E o casamento era visto como uma instituição sagrada. Como então ela não precisaria mais ser celebrada na igreja? É claro que quem quisesse celebraria na igreja, mas quem não quisesse não precisava mais. E havia também aquela ideia de que o poder vindo do povo era um poder inferior àquele que vinha de Deus. Portanto, o Estado deveria estar pensando em andar lado a lado com a igreja e não separadamente dela. E isso vai gerar uma série de divergências na população brasileira. Além disso, foi determinado que todos os estrangeiros presentes no país no 15 de novembro de 1889 receberiam a nacionalidade brasileira. Bom, é necessário lembrarmos que havia no Brasil um projeto de branqueamento da população brasileira, cuja ideia era que o país só seria um país avançado, só seria um país industrializado, um país moderno nos moldes europeus, quando tivesse uma população como a da Europa, branca. Acontece que cerca de 70% da população brasileira era negra. Então era necessário atrair imigrantes e dar a ele privilégios e benefícios para que eles pudessem se interessar em vir para o Brasil, assim branqueando a população, seja por meio da miscigenação ou seja por meio da substituição de mão de obra branca pela mão de obra imigrante. Foi assim que os imigrantes começaram a receber uma série de benefícios, como terras, acesso à educação, empréstimos por parte do Estado. Não quero dizer aqui que a vida de uma família imigrante pobre tenha sido fácil no Brasil, não é isso. Mas ela poderia ter sido muito mais difícil se não fosse o apoio do Estado. Apoio este que não era dado para a população negra que já estava aqui, já era residente aqui e que conhecia o trabalho que era executado aqui. Uma característica liberal dessa Constituição também foi a aprovação de leis no Congresso acima de 2/3 dos votos, o que tirava do presidente boa parte do seu poder, enfraquecendo assim o poder executivo, de forma que o Congresso, representante das elites oligárquicas, principalmente cafeicultoras, era quem tomava as decisões no país. Além disso, vai ser estabelecida a divisão dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, pondo fim ao famigerado e criticado poder moderador que os monarcas tinham. Também foi dado aos estados autonomia para contrair empréstimos, organizar justiça própria e força de segurança própria. Antes, as forças de segurança, bem como a justiça, eram organizadas pelo governo central. O que os governadores querem agora é ter poder sobre a justiça e sobre um monopólio da violência local. Essa Constituição, ela marca a vitória do projeto liberal sobre o projeto positivista. Bom, o projeto liberal brasileiro, ele é baseado nas ideias americanas, estadunidenses. O projeto positivista, ele é baseado nas ideias francesas de Auguste Comte. Em Auguste Comte, você tem um poder mais centralizado na figura do militar. No projeto liberal, você tem um poder mais descentralizado, que fica mais a cargo dos governadores e dos estados. As elites brasileiras queriam um projeto mais descentralizado. E o projeto liberal é vencedor, embora a nossa bandeira seja uma bandeira positivista, pois a divisa que representa as ideias do movimento positivista é a divisa amor, ordem e progresso. Nós ficamos apenas com a ordem e o progresso. Afinal de contas, quem precisa de amor, não é mesmo? Então, muito se discute que a República Brasileira foi uma república proposta de improviso, que nós chegamos ao poder de maneira assodada, tomando de empréstimo uma civilização que não era nossa, no caso a americana ou a francesa, né? Que não houve um planejamento por parte das nossas elites e por isso não houve participação popular, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas há uma linha de interpretação que vai dizer que é exatamente por isso que a República foi muito bem planejada. Porque as nossas elites não queriam participação popular, pois temiam uma revolta social. O que nossas elites queriam eram mudanças políticas, mas sem alterações sociais. Dessa forma, de fato, o povo não participa. Então nós temos essa indagação, essa pergunta. Foi uma república de improviso? Ou foi uma república que foi proclamada, planejada, a ponto da população sequer saber o que estava acontecendo e por isso ela não participa? O que ocorre é que na instalação da república até o seu fim em 1930,
A participação popular é ínfima, ela quase não ocorre. Talvez a maior participação popular tenha sido no momento de escolha do hino, que não aceitaram a alteração do hino já conhecido. Mas nas demais características políticas da República, e até mesmo no voto, já que quase ninguém participava, embora o voto passasse a ser direto, as pessoas não tiveram uma grande ampliação democrática a favor delas. Voltando então à República da Espada, é necessário lembrarmos que no 23 de fevereiro de 1891, Deodoro da Fonseca vai ser eleito pelo Congresso indiretamente. O Congresso foi eleito de forma direta pelo povo, aqueles que podiam votar pelo menos, né? Mas o primeiro presidente foi eleito pelo Congresso, daí forma indireta, não é o povo votando diretamente no presidente. Mas a próxima eleição já seria uma eleição direta, ou seja, aqueles que poderiam votar, aquela pequena parcela, já votariam não só para deputados, mas votariam também para presidente. Bom, Deodoro é eleito então pelo Congresso, e Deodoro era um homem autoritário, centralizador, que não concordava com as características liberais da Constituição, porque ele se sentia acossado por não exercer seu poder de maneira centralizadora, uma vez que a Constituição dava ao Congresso maiores poderes de decisão. Deodoro, então, decide fechar o Congresso no dia 3 de novembro de 1891, menos de um ano da sua própria eleição. Ele manda fechar o Congresso e manda reescrever a Constituição. É aí que o seu vice, Floriano Peixoto, decide enfrentá-lo. Começa um pequeno burburinho de guerra civil no país, de exército contra exército. Mas Floriano Peixoto, ele consegue o apoio da Marinha contra Deodoro. E também tem o apoio da imprensa, que vê na ação de Deodoro a ilegalidade, um golpe. Ou seja, Deodoro estava golpeando a própria república que ele proclama ao golpear Dom Pedro II. A gente gosta de um golpe. E aí o que acontece? Ele vai renunciar no dia 23 de novembro, ou seja, 20 dias depois de tentativa de golpe, ele renuncia. Ele desiste daquela tentativa de golpe e aí nós temos a figura de Floriano Peixoto ascendendo como vice-presidente. Porém, ele não poderia assumir e permanecer no cargo, porque a Constituição preconizava que, com menos de um ano de eleição, deveria-se então realizar uma nova eleição. Ou seja, se acontecesse alguma coisa com o presidente eleito com menos de um ano do período que ele foi eleito, uma nova eleição deveria ser conclamada. E essa nova eleição seria direta. Só que o Floriano Peixoto não vai permitir que isso aconteça e ele vai ter apoio do Senado brasileiro, que temia muito alguma agitação social. Campos Salles, presidente do Senado, vai dizer que era necessário manter a ordem social e dar garantias às classes conservadoras brasileiras. Ou seja, eram os conservadores no poder, embora eles tenham escrito uma Constituição que se pretendia ser liberal. E aí o próprio Senado endossa a posse de Floriano Peixoto, acreditando que este seria então o homem que garantiria a ordem por meio da repressão, evitando que houvesse grandes alterações sociais no poder. Quando Floriano Peixoto assume, além de ter o apoio do Senado, ele também vai ter o apoio dos cafeicultores, que, como eu já disse, temiam agitações sociais. Mas ele também vai ter um certo apoio popular, pois ele adota medidas populares, como a redução do preço dos aluguéis, da carne e a construção de casas populares, mas tudo isso restrito à cidade do Rio de Janeiro. Então, com esses apoios, Floriano pensa que vai ter um governo tranquilo. Não, não vai ter. Ele vai enfrentar duas revoltas. A primeira, a revolta federalista. Ela nasce lá no Rio Grande do Sul e ela nasce de uma questão local. Ela nasce do Partido Federalista, que era contrário ao Partido Republicano Rio-Grandense. Esses dois partidos disputavam o poder entre si, e quem estava no poder naquele momento era o Partido Republicano Rio-Grandense. Este partido era centralizador, assim como Floriano vai ser centralizador. O Partido Federalista, então, ele reivindicava uma maior descentralização na política regional, mas também na política nacional, e começa um confronto. O Floriano Peixoto, obviamente, vai se colocar do lado do Partido Republicano Rio-Grandense, centralizador, mais conservador, e vai ver a oposição da Marinha, que acabou de apoiar ele contra Deodoro,
a aderir, então, a Marinha aderindo o Partido Federalista, porque a Marinha também vai estourar uma revolta conhecida como Revolta da Armada. A revolta da Marinha, ela se deve pela demissão do almirante Custódio de Melo. O Floriano Peixoto demite o Custódio de Melo, que era um ministro que foi nomeado pelo Deodoro da Fonseca, recém-deposto. A deposição do Custódio de Melo soou para a Marinha como se o Exército quisesse se impor sobre a Marinha. A Marinha não aceita essa demissão e começa literalmente uma guerra civil no país. E a Marinha vai se unir a essa revolta federalista para tentar derrubar Floriano Peixoto. Então veja, confuso, vamos separar as coisas. Nós temos uma revolta chamada federalista, que de um lado, no Rio Grande do Sul, você tem o Partido Federalista, que defende uma descentralização do poder em nível regional e em nível nacional, e dentro do Rio Grande do Sul você tem o Partido Republicano Rio-Grandense, que era mais conservador e centralizador. A revolta federalista ganha o apoio da Marinha. Por quê? Tanto a revolta da Armada, feita pelos marinheiros, quanto a revolta federalista eram anti-florianistas. E o Floriano vai ter que enfrentar essas duas revoltas. Por isso, ele vai decretar estado de sítio no país, o que significa que o governo executivo, o poder executivo, pode tomar decisões sem consultar o Congresso. E os indivíduos perdem as suas garantias constitucionais, como, por exemplo, o habeas corpus. O que isso significa? Significa que você pode primeiro ser preso, para depois você, preso, provar sua inocência, enquanto você é torturado, enquanto você é espancado. Floriano Peixoto aproveitou para eliminar muito dos seus inimigos políticos durante essas duas revoltas, alegando que a revolta da Armada, por exemplo, era uma revolta que queria trazer de volta a monarquia para o país. Era uma revolta monarquista, né, com a intenção de restaurar o poder de Dom Pedro II sobre o Brasil. É somente no governo de Prudente de Moraes, já um civil, é que a revolta federalista vai ser pacificada. Já a revolta da Armada é pacificada dentro do próprio governo do Floriano. O governo de Floriano foi um governo conturbado, porém ele consegue chegar ao fim do seu mandato em 1894 e faz a transição para os oligárquicas, faz uma transição para os civis. Ocorrem as eleições e vão ser eleitos os presidentes representantes do poder civil. O primeiro presidente vai ser Prudente de Moraes. Esse presidente ele vai enfrentar uma grande revolta, que é a revolta de Canudos. A revolta de Canudos acontece no sertão da Bahia, no qual Antônio Conselheiro lidera uma massa de pessoas que não aguentavam mais viver sob o domínio dos coronéis daquela região, sob a opressão, e vão fazer então um arraial conhecido como Arraial de Belo Monte, onde não havia propriedade privada, onde tudo pertencia a todos. Mas sim, havia um autoritarismo religioso de Antônio Conselheiro, que era ao mesmo tempo líder político e líder religioso. O que ocorre é que as forças do governo vão reprimir este movimento de Canudos. Os Canudos eram um apelido dado à região de Belo Monte. Vão reprimir Canudos porque a sociedade ali funcionava como se fosse um país dentro do país. É como se fosse um estado independente. Não pagava impostos, não reconhecia a autoridade da República. Então o governo federal vai enviar 4 tropas para poder eliminar Canudos. A primeira tropa enviada, o primeiro batalhão, não é bem sucedido, o segundo também não, o terceiro também não, até que no 4º combate o governo federal vence Canudos. E o país comemora a derrota de Canudos, né? E é uma derrota muito infame para o governo, porque eram pessoas pobres, miseráveis, que estavam tentando melhorar sua condição de vida e que receberam um tratamento repressivo do Estado, no qual, na última batalha, rugiam 4.000 homens raivosos contra apenas 4 homens que resistiam dentro do arraial. Várias mulheres e crianças que se renderam foram dadas de presente aos soldados, e aí você pode usar sua imaginação como você quiser, e o país comemorou a derrota de Canudos. O Estado mandou que fosse construída uma represa na cidade, com a finalidade de apagar a memória daquela revolta, daquela gente, mas é uma resistência muito interessante de se analisar, porque quando tem a seca e desce o nível da água, a torre da igreja de Canudos ainda aparece oponente ainda, ou seja, Canudos ainda resiste,
o que fez essa região ser tombada como patrimônio paisagístico e arqueológico. Mas foi no governo de Campos Sales, sucessor de Prudente de Moraes, que a gente vai ver ser estruturada uma prática política chamada Política dos Governadores. Ora, o que convém ser essa política? A política dos governadores era um grande acordo entre o governo federal e os governadores dos estados, com o objetivo de que os governadores conseguissem os votos para eleger um Congresso favorável ao presidente e também fazer o sucessor do presidente. Os governadores, por sua vez, para garantir os votos, faziam um acordo com os coronéis nos municípios. Quem são estes coronéis? São aqueles homens, desde a Guarda Nacional do período regencial, que compravam o título de coronel, ou seja, eles não são militares do exército, mas eles compravam o título, e esse título só poderia ser adquirido por latifundiários, que era um título hereditário e que dava o poder a este latifundiário de armar pessoas para colocar ordem na sua região, na sua municipalidade. Então esses coronéis eram quem conseguiria os votos. Eles tinham que dar os votos para os governadores, ou seja, constranger as pessoas a votarem nos candidatos indicados pelo governador. Isso vai ser chamado de voto de cabresto. Em troca, os governadores davam autonomia para os coronéis nessas municipalidades. O poder do coronel residia, então, no voto. E não vamos achar que o coronel, então, era um homem muito poderoso, porque bastava o governador apoiar outro coronel na mesma municipalidade, que aquele primeiro que perdeu o apoio ficaria enfraquecido. Então, esse era o esquema da política dos governadores. Os coronéis, por meio do voto de cabresto, da compra de votos e do clientelismo, um toma lá, dá cá, ele consegue os votos favoreciam o governador, que por sua vez vão favorecer o presidente. Lembrando que nesta época o voto era aberto, então era possível o coronel fiscalizar em quem as pessoas estavam votando. Também vai ser nesse período que vai ser fundada uma política econômica muito famosa, conhecida como Fundiloa. O Fundiloa, ele tinha por premissa resolver a crise econômica instaurada lá pelo encilhamento de Rui Barbosa. A ideia era tomar dinheiro emprestado no exterior, mas se comprometendo a algumas medidas econômicas, como, por exemplo, retirada de quantias significativas de dinheiro no mercado brasileiro e a incineração, queimar, botar fogo no dinheiro. Com isso, os recursos para os investimentos públicos, para a prestação de serviços do Estado, eram significativamente reduzidos. E reduzidos dessa maneira, o Estado não tinha como atender às necessidades do povo. Outra política que vai surgir durante o governo de Campos Sales vai ser a política do café com leite. O café com leite é um nome dado pelos jornais da época, uma vez que Minas Gerais era a maior produtora de leite e São Paulo era o maior produtor de café. Mas o nome que a gente historiograficamente pode dar seria política do café, porque ambos os estados eram os maiores produtores de café e era uma política feita por produtores de café. Por isso que talvez o nome mais assertivo fosse política do café. O que isso significa? Uma alternância entre Minas e São Paulo no poder. Minas Gerais teria, então, que indicar um candidato paulista e na eleição seguinte os paulistas indicariam um candidato mineiro. Essa política nem sempre deu certo, havia muitos conflitos dentro dela. Em 1910, por exemplo, o Marechal Hermes da Fonseca, eleito a presidente, ele não era indicado nem de Minas nem de São Paulo. Ele surge como outsider exatamente porque nem Minas e nem São Paulo chegavam a um acordo de um nome. Então essa política nem sempre foi uma política muito bem aplicada no país. É também na República Oligárquica que o presidente Rodrigues Alves vai assinar o Tratado de Petrópolis em 1903. Esse tratado comprava o Acre da Bolívia para o Brasil. A questão do Acre ela foi determinada pelo Barão Rio Branco por meio da diplomacia, mas também sempre com a iminência de uma invasão militar caso a Bolívia não aceitasse vender. O Brasil toma o dinheiro emprestado na Inglaterra e paga parceladamente 2 milhões de libras esterlinas para poder ter o Acre como propriedade brasileira. Por que o Acre e não outro território? Porque o Acre era rico em seringueiras, uma árvore que a partir dela se extraía o látex e o látex era utilizado na fabricação de borracha, um produto essencial para a Europa industrializada, como por exemplo o pneu do carro. Então, era uma riqueza que vinha das árvores que as pessoas estavam interessadas em explorar. Também foi Rodrigues Alves o presidente responsável pelas reformas urbanas no Rio de Janeiro. A ideia
era modernizar a capital federal, que realmente sofria com problemas de doenças, falta de saneamento, e não só o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro era só um exemplo do que acontecia nas demais capitais do país. Então era necessário sanear e promover uma higienização das doenças. Acontece que essa limpeza ela não era só uma limpeza das ruas, uma limpeza das doenças, mas também era uma limpeza das pessoas, dos corpos. Era também uma tentativa de branqueamento da população brasileira e uma tentativa de transformar a cidade o mais parecido possível com as cidades europeias para atrair a mão de obra imigrante. Não é à toa que o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, está interessado nas reformas que Haussmann faz em Paris. Reformas essas que ocorrem em Paris para facilitar a vigilância policial. Então são reformas mesmo, pessoal, de não só de limpeza das doenças, das ruas, mas limpeza também dos corpos e facilitar a ação policial nas cidades, com a finalidade de atrair mão de obra imigrante e dar sequência ao processo de branqueamento. Veja, se as pessoas negras não tivessem trabalho, não tivessem moradia, não tivessem o que comer, o que aconteceria com elas? Morreriam, né? Quem morre não reproduz. Já os imigrantes que chegavam, que recebiam terra, recebiam direito para a escola, recebiam direito de voto, receberam até mesmo nacionalidade brasileira, estes vão continuar sobrevivendo e reproduzindo e tendo filhos brancos. Essas reformas, então, tiraram vários imóveis, construíram ruas asfaltadas para a passagem dos automóveis, construíram os bulevares, jogaram esgoto nos rios. Foram reformas para embelezar a cidade. Não quer dizer que ia ser necessariamente funcional, mas tinha a função de embelezar a cidade e tirar dela aqueles que eram rejeitados. Na esteira dessa revolta, vai acontecer também a vacinação contra a varíola no Brasil. A vacinação era uma tecnologia nova, ninguém conhecia, e o Estado não fez um diálogo aberto e franco com as pessoas para entenderem o que era. A vacinação era obrigatória e as forças de saúde, veja o nome, forças de saúde, porque elas tinham o apoio das forças de segurança pública, vacinavam as pessoas na marra, obrigatoriamente, não tinha opção. Invadiam as casas, entravam nas casas, pegavam as pessoas à força e vacinavam. O que levou a população a se revoltar, tanto imigrantes pobres quanto a população negra. O que houve confrontos. Esses confrontos foram capitalizados pela Escola Militar da Praia Vermelha, que quis aproveitar essa agitação social no Rio de Janeiro para tentar derrubar o presidente Rodrigues Alves do país e restaurar o florianismo no país. Só que essas revoltas, tanto a da vacina quanto a militar, foram amplamente reprimidas e nenhuma delas conseguiu seu êxito, que era aplicar um golpe. Inclusive, a Escola da Praia Vermelha foi fechada nessa ocasião, marcando aí talvez o fim do florianismo e quem sabe do positivismo também. Mais adiante um pouco, por causa dessas práticas de políticos governadores, café com leite, nós vamos ver criados uma política chamada Convênio de Taubaté. O que acontece? A Inglaterra havia plantado chá na Índia e exportava esse chá para a Europa, o que tornava essa bebida muito mais acessível do que o café latino-americano. Então, os países latino-americanos começam a perder o mercado europeu. O Brasil é um desses países, principal exportador de café, e o Brasil vivia praticamente do café. Teve um leve ciclo da borracha, por causa das seringueiras, que eu acabei de mencionar. Teve um leve ciclo do algodão, mas o principal era o café. Como a venda de café começa a diminuir, rola um excedente. Os cafeicultores produzem mais café do que eles conseguem vender. Então, o governo federal se dispõe a comprar este café excedente e estocá-lo, a fim de garantir um preço de mercado favorável aos cafeicultores. Como que o governo federal vai comprar este café? Por meio de empréstimos feitos no exterior. Como que o governo federal vai pagar este café? Vai ser criado um novo imposto sobre a saca de café exportada. Porém, eu preciso lhe dizer que este imposto não era o suficiente para o pagamento da dívida. Então, os impostos normais, por assim dizer, também eram incluídos no pagamento da dívida, faltando mais uma vez dinheiro para o investimento público em questões básicas, educação, saúde, alimentação e por aí vai. E os estados deveriam também se comprometer a desencorajar os seus cafeicultores a produzir café, o que não ocorreu. Os cafeicultores continuavam produzindo café cada vez mais
e o Estado continuava comprando o excedente cada vez mais, e quando os galpões do Estado ficavam cheios, queimava-se o café que ele tinha. Bom, essa prática nós vamos chamar ela de prática patrimonialista. O que isso significa? O patrimonialismo é uma prática de utilizar os recursos públicos como se fossem privados, de maneira que os cafeicultores usavam o dinheiro público, né, para se beneficiar no âmbito privado, já que o benefício não era repartido com toda a sociedade. Como eu disse agora há pouco, em 1910 houve uma quebra da hegemonia do café com leite com a eleição de Hermes da Fonseca. Essa eleição ela vai marcar uma revolta no Brasil também, que vai ser a revolta da chibata. Essa revolta ela ocorre porque os marinheiros estavam fartos dos castigos físicos e a gota d'água foram as 250 chibatadas que o marinheiro Marcelino ganhou por entrar no navio com uma garrafa de pinga e ele também estava alcoolizado. O Marcelino Rodrigues, então, ganhou 250 chibatadas, sendo que o máximo que se podia aplicar de castigo era 25. Ô, gente, e a Marinha Brasileira castigar com chibatadas é muito simbólico do que era a escravidão no país. Haja vista que soldados no exército e marinheiros na marinha, em sua maioria eram homens negros. Então era uma tentativa mesmo de conectar isto com a escravização. Mas foi assim então que ocorre a revolta. Marinheiros liderados por João Cândido, o Almirante Negro, também conhecido como Dragão dos Mares, eles vão apontar os navios, os encouraçados Minas Gerais, São Paulo, para a cidade do Rio de Janeiro e vão começar a bombardear a cidade, exigindo o fim dos castigos físicos. De um lado, o presidente, o marechal do exército, não quer ceder. Do outro lado, o Senado, mais sensato, quer oferecer anistia e o fim dos castigos físicos. Anistia é o perdão pela revolta que eles estavam fazendo. O Senado aprova então uma lei de anistia e de fim dos castigos físicos. Os marinheiros param de bombardear a cidade e se entregam. 3 dias depois que isso ocorre, no dia 30 de novembro de 1910, o presidente do país ele decide então exonerar dos cargos os marinheiros que se revoltaram, mandando-os em degredo para a Amazônia. A Amazônia era tipo o nosso campo de trabalho forçado. Quem ia para lá não voltava, e se voltava, voltava doente, não voltava bem. Boa parte dos marinheiros foram fuzilados durante o caminho, 17 lideranças foram presas no Rio de Janeiro, torturadas por 3 dias e depois mortas, com exceção de 2, o João Cândido e o soldado Pau de Lira. O João Cândido depois vai ser internado no Hospital de Loucos, para ver se ele morria lá. No Brasil, o hospital de gente alienada, assim chamado hospital, ele era para matar pessoas mesmo, né? Diminuir a expectativa de vida das pessoas. Era um genocídio, era um holocausto. E aí o João Cândido é mandado para lá, ele fica lá por 2 anos, mas não morre. E o João Cândido é uma figura muito lembrada no cancionismo brasileiro, como, por exemplo, a Elis Regina, que vai cantar sobre o mestre-sala dos mares. No governo do Hermes da Fonseca, também vai ocorrer a Revolta do Contestado, que vai de 1912 a 1915. Essa revolta ela acontece numa região contestada por Paraná e Santa Catarina. Era uma região que ambos os estados reivindicavam para si, e ali viviam pessoas que queriam fugir da opressão do Estado, dos coronéis, que obrigavam elas a votarem nos candidatos do governador e por aí vai. Quando o governo brasileiro resolveu intervir nessa situação, construindo uma ferrovia que passaria pela região. A ferrovia, construída pela Highway Company Brasil, seria feita por uma iniciativa privada que captava dinheiro no exterior internamente e que depois poderia explorar esse ramal férreo comercialmente. Bom, para poder construir a linha era necessário tirar as pessoas, desabrigar as pessoas das suas casas. E assim vai ocorrer, as pessoas vão ser desabrigadas das suas casas, dos seus lares, das suas terras e vão ser obrigadas, porque não vai restar elas outra opção, a trabalhar para a companhia, quase que num regime análogo à escravidão. O que leva à revolta das pessoas, que adivinha, mais uma vez, uma população de maioria negra. Tá? Essas pessoas se revoltam, o exército brasileiro vai castigar essas pessoas com bombardeamentos, com ataques, vai ser uma investida tão grande quanto a de Canudos. Ambos os movimentos, como você está percebendo, são religiosos, ambos os movimentos são messiânicos, né, que esperam o retorno
de um rei português que vai estabelecer o reino de Deus na terra. E essas revoltas vão ser reprimidas com muita dureza por parte do Estado, matando muita gente. E vão tentar, o Estado sempre vai tentar fazer essas revoltas cair no esquecimento. Foi o que acontece com o Contestado, né? E também faz parte de um processo de branqueamento, assim como Canudos, já que a maior parte da população é negra. Então, matar essas pessoas, eliminar essas pessoas, era eliminar sim o elemento negro dentro do processo. Contestado, muito reprimida, né? Duramente reprimida, vai ser derrotada. E aí a gente segue adiante aqui a nossa história, quando chega em 1914 e 1918 a Primeira Guerra Mundial. E isso vai afetar o Brasil no governo de Venceslau Braz, no qual vai ter uma grande carestia no país. Devido à guerra, o Brasil vai precisar de produzir suas próprias ferramentas industrializadas, já que a Europa não vai vender para a gente e os Estados Unidos está vendendo para a Europa, também não está interessado em vender para a gente. Então o Brasil vai ter um pseudo-desenvolvimento industrial, mas vai ser um momento de muita dificuldade. Tanta dificuldade que em 1917 vão estourar as greves operárias. É isso mesmo, e a coisa vai ficar feia, porque de 17 a 20, os operários brasileiros vão fazer greves, diversas greves pelo país. O movimento é inspirado na Revolução Russa de 1917, você já deve ter percebido isso. Mas esse movimento ele pode ser dividido, no caso brasileiro, em duas frentes. A frente carioca, que era uma frente de um movimento marxista, de um sindicalismo de resultado. O que isso significa? Se o patrão desse um aumento de salário, se o patrão reduzisse a carga horária, os trabalhadores voltavam a trabalhar e nada precisava mudar. Já em São Paulo, você tinha um movimento mais anarco-sindicalista, um movimento mais feroz, que queria alterações sociais. Para eles, somente um governo de trabalhadores poderia garantir os direitos dos trabalhadores. Destaca-se, então, dois bairros paulistas, que é o Brás e a Moca, como símbolos desse berço do movimento sindicalista paulista. O movimento sindicalista no Brasil, gente, ele é organizado pelos brasileiros, ele é organizado pelos trabalhadores brasileiros, e os imigrantes trazem, sim, suas contribuições para esse movimento, mas quem organiza, quem faz essas greves, quem coloca o bonde na rua, por assim dizer, são os trabalhadores e operários brasileiros, e não os europeus, como a gente achava durante um bom tempo. Deu para perceber que essa república oligárquica está sendo bombardeada de questionamentos, várias revoltas, práticas patrimonialistas que trazem descontentamento da população, e soma-se a isso o movimento modernista de 1922. A Semana da Arte Moderna, que acontece em 22, é um movimento em si pequeno, mas o movimento modernista já vinha incomodando desde o final do século XIX. O nosso movimento modernista é inspirado no movimento modernista europeu, que é onde surge o modernismo, né? Mas a nossa ideia aqui era deglutir os valores europeus, mas sem desprezar as características nacionais. Ou seja, o movimento modernista queria criar uma identidade nacional a partir de elementos brasileiros e não americanos ou franceses. E isso é um questionamento ao projeto de república das elites oligárquicas brasileiras que queriam ser Estados Unidos, que queriam branquear o país. O movimento modernista tem suas questões racistas também, mas questiona essa identidade formada e baseada apenas no branqueamento. Pinturas como a Tarsila do Amaral, Abaporu, que vão ter um cenário agreste, nordestino, vão valorizar o que é nosso, o que é nacional. Mas eu quero chamar a atenção para uma pintura que ela não é modernista, é uma pintura do Modesto Brocos, de 1895, chamada Redenção de Cã. O movimento modernista brasileiro ele combate a ideia presente nesta pintura que você está vendo aí agora. Bom, essa pintura ela traz ali no canto esquerdo uma mulher negra de pele retinta, com os olhos para cima e as mãos espalmadas, agradecendo aos céus. Logo abaixo tem uma mulher negra de pele clara que aponta para essa mulher mais velha. Ela segura um bebê no colo e aponta para que o bebê visse a mulher mais velha. Na soleira da porta está sentado um homem, provavelmente um imigrante italiano, pode ser também português, que olha para a criança. A história aí está clara, né? Aconteceu o branqueamento. Você vê uma mulher negra retinta, uma mulher negra de pele clara, e aí a próxima geração já é uma geração de pessoas brancas.
Redenção de Cã se refere à história de Noé, que durante o dilúvio, né, ele teria ficado ali 40 dias e 40 noites com água e dentro da arca, e os bichos e as pessoas. E quando acaba o dilúvio, ele comemora bebendo, fica bêbado, sai nu por aí, e aí o filho dele, chamado Cã, achou aquilo tudo engraçado. Noé, no dia seguinte, recuperado do porre, não gostou do filho ter achado graça dele, né? E o amaldiçoa. Diz para esse filho que ele deveria servir aos seus irmãos, sem Jafé, bem como a sua posteridade, né? A posteridade de Cã deveriam servir a posteridade de Sem Jafé. Quando a Igreja Católica, lá no 1500, quer justificar a escravização de pessoas africanas, porque cristianismo e escravização não tem nada a ver, você vai falar e ama teu próximo como se fosse a ti mesmo e escraviza ele, não faz sentido. Mas a igreja precisava justificar a escravização, porque ela ia acontecer com ou sem a igreja. E aí a igreja justifica, ao invés dela se opor, ela justifica. Ela diz que os africanos seriam os descendentes de Cã, e a pele negra seria a marca que permitiria identificar esses descendentes. Que é uma grande balela, né? Porque a vida humana surge na África e essa vida humana era negra, né? A primeira pele que existiu foi negra, não foi branca. Essa história ela quer passar a imagem que todos eram brancos e de repente, com uma maldição, surge um grupo negro. Mentira pura, né? E aí o que acontece é o seguinte: as pessoas foram escravizadas e, em tese, pelo trabalho delas, elas seriam redimidas, seriam perdoadas, né? Mas o que ocorre? O que ocorre, então, é que quando a pessoa fosse branca, ela estaria perdoada do seu castigo. Ou seja, redenção de Cã é uma ideia de branqueamento, né? Que a população negra deveria tornar-se branca. Essas ideias, elas começam a ser abandonadas no final da Primeira Guerra Mundial, porque eram ideias europeias, né? Ideias que tinham grande valor, inclusive científico, até o fim da Primeira Guerra. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, as pessoas perceberam que não havia muito supremacia branca, não. Que essa ideia de que os brancos eram superiores estava bem errada, porque como que são superiores um povo que leva o mundo a uma guerra que vai matar milhares e milhares de pessoas, né? Então essas ideias começam a ser deixadas de lado do ponto de vista científico, embora sejam ideias que caíram no imaginário popular e continuam conosco até hoje, dentro de uma esfera do senso comum. Mas o movimento modernista ele vem exatamente ali, nesse momento, questionar essa ideia do branqueamento, que a identidade brasileira não é branca, a identidade brasileira é negra, é mestiça, mas branca não. Na esteira do movimento modernista, a gente vai ver também o movimento tenentista dos 18 do Forte. Por que esse movimento ocorre? Em 1922 deveriam eleições, e devido às greves, devido às rebeliões que aconteceram anteriormente, que eu já lhe contei, ao patrimonialismo, à crise econômica, tinha-se a certeza que a oposição venceria as eleições. Mas como as eleições eram fraudadas e a fraude estava institucionalizada pelo Estado por meio da política dos governadores, o candidato da situação, o mineiro Arthur Bernardes, vai vencer o candidato da oposição, o Nilo Peçanha. E isso vai precipitar uma revolta dos tenentes no Rio de Janeiro, em Niterói, em Mato Grosso. Alguns batalhões vão sublevar-se com o intuito de depor o presidente eleito, que era o Epitácio Pessoa, e impedir a posse do próximo presidente, que era o Arthur Bernardes. O que ocorre é que esses movimentos não dão muito certo e vão terminar de maneira trágica. Eles começam no dia 5 de julho e no dia 7 de julho já tinham acabado. A forma trágica como termina o movimento é o que dá o nome a ele, o movimento de 18 do Forte, de Copacabana. Por quê? 17 pessoas do Forte de Copacabana decidiram não se render, não se entregar. Saíram do forte marchando com o intuito de que outras pessoas aderissem ao movimento, num ato heróico, de mártir e por aí vai. E aí, esses 17 homens vão ganhar a companhia de um civil, né? Mais um civil que vai passar a aderir ao movimento, que vai ser o Otávio Correia. O Otávio Correia ele se junta armado e vai ter um conflito com as tropas leais ao governo. Um conflito este que vai durar em torno de 30 minutos, e em 5 minutos tudo é decidido a carga de baioneta nas ruas de Copacabana, com todo mundo vendo, sangue para todo lado, gente morta. Por isso o nome do movimento 18 do Forte de Copacabana. Esse movimento não deu em nada, mas vai ser um movimento que vai desencadear outros dois. Em 24,
já com Arthur Bernardes tomado posse, vai acontecer um levante tenentista de São Paulo, no dia 5 de julho de 1924, uma homenagem clara ao movimento dos 18 do Forte. Esse movimento vai ser um pouco mais bem sucedido. Vai tomar a capital paulista e o governo de São Paulo do dia 5 ao dia 15 de agosto, ou seja, por 40 dias os militares vão ficar no poder na capital paulista. O governo de São Paulo ele vai ter que se retirar para o interior. Passados esses 40 dias, fica insustentável a permanência dos tenentes em São Paulo. Eles esperavam ganhar o apoio da elite, mas a elite não apoiou eles. Eles receberam apoio do povo e de estudantes, e apoio do povo ninguém queria, né? Todos queriam uma revolução, todos falavam em nome do povo, mas todos tinham giriza do povo, ninguém queria saber do povo, tá? O giriza é a versão, tá, gente, do povo. Então, não sei se todo mundo que vai ver esse vídeo conhece a palavra, né? O vídeo está na internet, todo mundo pode ver. Então, o que acontece? Voltando aqui ao conteúdo. Os tenentes de São Paulo deixam São Paulo e vão para o Rio Grande do Sul se encontrar com outros 2 quartéis que se sublevaram. Em Mato Grosso, liderado inclusive pelo Siqueira Campos, um dos 18 do Forte, e no Rio Grande do Sul, com o apoio do general Luiz Carlos Prestes. Esses 3 movimentos se unem e vão formar então o que nós chamamos de Coluna Prestes. A Coluna Prestes é um movimento que tem a sua ascendência em 1926, quando eles querem 2 objetivos: invadir o Rio, depor Arthur Bernardes e proclamar uma nova república, uma república militar. O outro objetivo é divulgar a Coluna Prestes. O primeiro objetivo não foi alcançado. O segundo já esteve mais próximo, uma vez que eles saem do sul do país e vão até o nordeste do país divulgando a coluna. E no nordeste, eles serão enfrentados pelos coronéis, serão enfrentados pelas tropas leais ao governo, mas também serão enfrentados pelo movimento cangaceiro. O movimento cangaceiro era um movimento de homens e de mulheres que não queriam mais viver sob o domínio dos coronéis nas fazendas, que não queriam mais viver sobre o voto de cabresto, sobre a vida miserável, e passaram a praticar o banditismo, que vai ser chamado por Hobsbawm, o historiador já falecido, de banditismo social, ou seja, pessoas que roubavam para sobreviver, pessoas que roubavam para fazer transferência de riqueza. Mas além de roubar, também matava, estuprava, tinha coisas graves aí nesse processo. Enfim, esse movimento dos cangaceiros, o mais conhecido, talvez o mais famoso, liderado por Lampião, vai ser convencido pelo padre Cícero, um padre muito importante na região do Nordeste brasileiro, de que o movimento da Coluna Prestes era para acabar com o cangaço. Então, o cangaço vai enfrentar. E por que padre Cícero faz isso, você deve estar se perguntando. Ele é subornado pelos coronéis locais. O padre Cícero era uma figura muito ambígua. Ao mesmo tempo que ele cuidava do povo, construía uma igreja, construía casas, ele atuava como um coronel também, embora ele fosse um religioso. Mas o padre Cícero, então, subornado, convence Lampião, e Lampião também vai fazer o enfrentamento da coluna. Enfrentamento este que vai fazer com que a Coluna Prestes se retire no movimento de declínio. Eles vão se retirar para Bolívia e para o Paraguai, com o intuito de se proteger numa área que, se as tropas brasileiras invadissem, começaria um incidente internacional. Tá? O movimento também não deu certo, mas guarda ele aí, porque daqui a pouco ele volta. Nós vamos ter também, ali no final da República, a gente está caminhando para o final dela, veja, Coluna Prestes 26 e 27, né? A gente está chegando para o governo de Washington Luiz, o último governo da República Oligárquica. O governo do Washington Luiz vai enfrentar talvez o golpe mais duro contra a República, a crise econômica de 1929. A crise que quebrou a Bolsa de Valores dos Estados Unidos e, consequentemente, vai quebrar boa parte do capitalismo ocidental. Havendo menos crédito no mercado, os bancos não vão emprestar dinheiro para o Brasil e os cafeicultores brasileiros dependiam do Estado comprar o café excedente. E dessa vez não tem empréstimo para ser feito para o governo federal. Então não tem como comprar o café. E era a vez do Washington Luiz indicar para sua sucessão o mineiro Antônio Carlos de Andrada, que era governador de Minas Gerais. Ele não indica, ele indica outro paulista, o Júlio Prestes, que era presidente do estado de São Paulo. Por que ele faz isso? Porque ele queria que o Estado, com parcos recursos, favorecesse São Paulo e não Minas Gerais. Essa ausência de indicação promove a ruptura do café com leite e Minas Gerais reage, formando uma aliança conhecida como Aliança Liberal.
É até um disparate falar que Minas Gerais está formando uma aliança liberal, um estado conservador como Minas, mas esse é o nome dado para a aliança. Essa aliança era composta por Minas, liderada por Antônio Carlos de Andrade, governador de Minas, por Rio Grande do Sul, né, liderado pelo Getúlio Vargas, presidente de estado do Rio Grande do Sul, governador do Rio Grande do Sul, e João Pessoa, presidente da Paraíba, que é o equivalente ao governador do estado da Paraíba. Tá? Esses três se unem, sendo que a chapa vai ser presidida pelo Getúlio Vargas, que se lança a presidente, e o João Pessoa, que se lança como vice-presidente. A Aliança Liberal ela procura se aproximar de pautas sociais, como o voto feminino, a anistia para o movimento tenentista, estabelecimento do salário mínimo, redução da carga horária de trabalho para atender e trazer para si o movimento operário ali da greve de 17 a 20, né? Então eles tentam aderir posições sociais, enquanto o Washington Luiz dizia que as questões sociais no Brasil eram caso de polícia, ou seja, caso de repressão e não caso de política pública. Os paulistas continuavam com uma campanha atrasada, com uma campanha que se opunha à civilização à barbárie. Isso já não era mais bem visto pós Primeira Guerra Mundial, você se lembra? Então, os paulistas, mesmo com uma propaganda menos aceita pelo povo, eles vão vencer as eleições, porque a eleição era fraudada, lembre-se disso, né, por meio da política dos governadores, e essa política dos governadores estava institucionalizada no governo federal. E quem controlava o governo federal era o Washington Luiz, um paulista. Então o Júlio Prestes vence. Né? Minas acusa São Paulo de fraude eleitoral. Claro que Minas também fraudou a eleição, claro que o Rio Grande do Sul e a Paraíba também fraudaram. Né? Vargas teve 97% dos votos no Rio Grande do Sul, para você ter uma ideia da fraude lá. E aí Minas acusa São Paulo de fraude e começa a querer um movimento de golpe, um movimento golpista. Só que o movimento não emplacava, até o assassinato de João Pessoa. Sim, o vice-presidente que estava concorrendo vai ser assassinado lá na Paraíba. Mas o assassinato dele não foi um assassinato político, foi um assassinato passional. Né? Ele vai ser indiscreto com as cartas de um rival político dele, cartas que esse rival escrevia para uma amante. João Pessoa vai publicar no jornal e o rival político dele, chamado João Dantas, vai assassiná-lo, né, para lavar a honra dele, né, crimes de honra. Então é um crime passional. Só que Minas Gerais vai acusar de crime político, João Pessoa vai ter o seu corpo velado na capital federal, Rio de Janeiro, e aí começa uma guerra civil, sendo de um lado Minas, Paraíba, Rio Grande do Sul, com a adesão do movimento tenentista, e do outro lado São Paulo. Porque São Paulo tinha um grande esquema, mas era um grande esquema político, não um grande esquema militar. Então São Paulo se vê coagida, né? Se vê isolada. E aí, depois de alguns dias, alguns meses mesmo de batalha, você tem ali o fim do conflito, com a vitória, com a desistência de São Paulo na Batalha do Itararé, que não ocorreu, né? Era para ter ocorrido, mas não ocorre. E a vitória, então, da Aliança Liberal. Os gaúchos que apeiam seus cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco, e a posse de 3 generais que fariam um governo provisório. Esses 3 generais, posteriormente, fazem a transição para o governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas deveria fazer um governo provisório e logo depois convocar eleições. Mas como nós sabemos, Vargas fica no poder de 1930 a 1945, mas isso é história para outra aula, a Era Vargas. Um abraço, espero que tenha te ajudado. Até mais.